Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso canal. Aqui nós falamos sobre contabilidade, sobre negócios, para você que é estudante de contabilidade, profissional contábil, você que é empreendedor, profissional liberal, a gente sempre vai trazer aqui algum tema que seja relevante, importante para o seu dia a dia. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre princípios contábeis ou estrutura conceitual da contabilidade. Tá? A gente vai falar muito rapidamente, porque o tema é extenso, né? Se nós fôssemos discorrer sobre esse tema, ficaríamos aqui algumas horas, quem sabe marcaríamos alguns dias, de repente uma semana, né, da estrutura conceitual da contabilidade. Não é o objetivo deste vídeo, tá bom? Aqui nós vamos falar rapidamente para termos uma noção e iniciar aí, fica até uma sugestão para se aprofundar nesse assunto que é de suma importância. Tudo bem? Vamos lá então? Eu vou compartilhar aqui com vocês o material que eu preparei e nós vamos verificando juntos, tá? Especialmente quem me motivou a preparar esse material, uma pessoa me perguntou: Valéria, eu estou estudando contabilidade e eu preciso saber sobre os princípios contábeis, né? Então, se você tiver alguma dica, alguma coisa que seja referente aí à profissão contábil de forma geral, tá? Você pode deixar aqui uma dica nos comentários, né? Valéria, eu gostaria de falar sobre isso aqui, a gente vai pesquisar e vai trazer para vocês, tá? E até compartilhar também um pouquinho da nossa experiência, né? De alguns anos já acumulados aí na profissão contábil. Vamos lá, então? Ok. Vamos falar sobre os princípios fundamentais da contabilidade. E aqui a gente traz a referência, que nós vamos começar, né, aqui a falar, é a Resolução CFC 750 de 1993, que trazia aqui os princípios fundamentais de contabilidade, né, que seriam o da entidade, o da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da atualização monetária, da competência e da prudência. Eu não vou falar agora detalhadamente sobre cada um deles e vocês vão entender daqui a pouquinho, mas eu queria deixá-los registrados aqui, tá? Na verdade, nós tivemos uma grande mudança nos últimos anos com relação à definição desses princípios, né, da estrutura conceitual da contabilidade, mas eu achei importante trazê-los aqui neste início, até porque eu gostaria de ressaltar com vocês o que alguns consideram como pilares da contabilidade, né, ou pelo menos consideravam antes das grandes mudanças dos últimos anos, mas eu acho que ainda é um conceito muito atual e importantíssimo, tá? Especialmente quando a gente fala com pessoas ou contadores que trabalham com pequenas empresas, micro e pequenas empresas, ou aqueles que são os empreendedores que estão nos ouvindo, né, e que têm são profissionais liberais, têm a sua empresa, sua micro, sua pequena empresa. Então, eu considero esse conceito como importantíssimo, que é o conceito da entidade contábil. Para quem é mantida a contabilidade? As pessoas físicas, as pessoas jurídicas, sócios e empresas. O que nós percebemos em muitas situações, né, no caso de pequenas empresas, de microempresas, é que muitas vezes os sócios confundem, misturam os seus assuntos pessoais com os assuntos da empresa. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente isso. Eu costumo dizer que a empresa é uma pessoa. Ela é uma pessoa que precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, né? A gente não tem ali a preocupação, por exemplo, com uma criança, claro, comparando muito, né, uma forma muito grosseira de comparar, mas se você cria um ser humano, né, você tem a preocupação de alimentar, de levá-lo a ter uma boa instrução, né, a formação da sua personalidade, enfim. Então, a empresa é uma pessoa jurídica que precisa ser cuidada, tratada, ou seja, ela precisa ter uma contabilidade regular, fidedigna, ela precisa ter a sua conta bancária separada, ela precisa registrar os seus fatos separadamente. Então, por exemplo,
se você é sócio de uma microempresa, de uma pequena empresa, ou você é um profissional contábil que tem aí como cliente o seu cliente que é micro ou pequena empresa. Então, é comum, às vezes, a gente ver situações em que o sócio usa o cartão bancário da empresa ou a conta bancária da empresa para comprar algo pessoal, né? E isso não deve acontecer, não se deve ter essa mistura, né? Então, pessoa física, pessoa jurídica, quem é o sócio, quem é a empresa. Então, a entidade contábil, ela é de extrema importância, tá bom? Então, a gente tem também considerado como um pilar da contabilidade a continuidade da empresa. Quer dizer, é algo que está em andamento e que tem um prazo indeterminado. Tá? Então, eu achei interessante a gente continuar com esse conceito de princípios fundamentais de contabilidade e trazer aqui o resumo desses dois pilares, tá? Importantíssimos. Mas o fato é que essa resolução, a 750 de 1993, ela acabou sendo revogada e agora nós temos em vigor a resolução CFC, Conselho Federal de Contabilidade, 1374 de 2011. Nos últimos anos, o Brasil passou a estar alinhado com as normas internacionais de contabilidade. Nós tivemos, especialmente, né, felizmente, em 2005, a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, e por conta da aprovação dessa resolução CFC, como eu mencionei acima, o Brasil passou a contar com uma estrutura conceitual, né? A gente viu que a resolução 750 trazia uma estrutura em princípios contábeis. A gente agora tem em mente que há uma estrutura conceitual. Pessoal, só nesse slide aqui, nós teríamos muito mais que acrescentar, né? Quando a gente fala de normas internacionais de contabilidade, a gente vai falar sobre o Comitê Internacional de Contabilidade, falar sobre IFRS, vamos falar sobre IASB. Há muito que se falar aqui e não é a intenção do nosso vídeo, tá bom? Esse comentário aqui é superficial, porque nós vamos dar continuidade e é um vídeo bem específico para que a gente tenha noções da estrutura conceitual e deixar aqui a sugestão para que vocês, se assim desejarem, continuem com esse estudo que é de suma importância, tá bom? Então, não vou aqui entrar em detalhes sobre IASB, IFRS, mas é importantíssimo nós sabermos que o Brasil está alinhado com as normas internacionais de contabilidade, que nós temos um comitê de pronunciamentos contábeis, e que agora nós temos, então, essa preocupação de conhecer a estrutura conceitual da contabilidade, ok? Então, o CPC 00, né, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele emitiu, então, essa orientação com relação à estrutura conceitual da contabilidade, e esse CPC especificamente tem como título essa estrutura conceitual para relatório financeiro, tá? Então, o que nós temos que entender? Que é essencial, né? Qual é a estrutura conceitual do relatório financeiro? Primeiramente, é importante ter prudência e prevalência da essência sobre a forma. Então, acontecem situações onde surgem incertezas. Como contabilizar determinada situação, como registrar aquela determinada situação, aquele fato. Então, sempre que houver incertezas, tem que se ter precaução no julgamento e verificar qual é a essência e qual é a forma, né? A forma de contabilizar, a forma de registrar aquele fato contábil, só que a essência, ela tem que prevalecer, tá bom? Um outro item importante, né, mencionado aqui na estrutura, é o objetivo, a utilidade e as limitações do relatório financeiro. Ou seja, o relatório financeiro, ele é fonte de informação para investidores, credores e usuários em geral. Regime de competência. É importante que as entidades reconheçam as operações, independente de terem sido pagas ou recebidas. Ontem mesmo alguém me perguntou assim, Valéria, se a empresa comprar um item de imobilizado, um bem,
e pagar a prazo, como é que eu faço mesmo? Eu registro o valor integral do bem ou registro somente a parcela conforme ela for paga, né? Então, o regime de competência traz essa orientação de que é importante e que devem ser reconhecidas as operações, independente de terem sido pagas ou recebidas. Então, a empresa comprou um bem, ele foi pago, ele não foi pago, não faz diferença nesse momento, ele deve ser registrado na sua competência, tá? E aí, naturalmente, a contrapartida desse lançamento vai demonstrar se ele foi pago ou não, se ele ainda deve ser pago, quantas parcelas, né, serão. Então, o regime de competência faz parte dessa estrutura conceitual da contabilidade, tá? Nós temos também as características qualitativas de informações financeiras úteis, onde nós destacamos a relevância, quer dizer, o relatório financeiro, o relatório contábil, ele tem que ser capaz de influenciar a tomada de decisões, né? Nós falamos em algum momento num dos nossos vídeos que é muito comum em micro e pequenas empresas o profissional contábil entrega o balancete para o sócio, para o cliente, e muitas vezes ele não considera, até porque muitas vezes ele não entende ainda, né? E fica aí uma dica para os profissionais de contabilidade que trabalham com micro e pequenas empresas, orientem seus clientes, ensinem seus clientes a ler, né? A analisar as demonstrações contábeis, pelo menos os balancetes, porque são relatórios importantíssimos e que têm informações que podem influenciá-los na tomada de decisões, tá? Então, essa é uma característica importantíssima da contabilidade. Também a representação fidedigna. Essa informação tem que ser completa, tem que ser neutra e tem que ser sem erros, né? Então, a informação contábil, ela tem que ter essa credibilidade, né? Porque ela tem que estar ali completa, neutra, sem erros. Comparabilidade. Então, tem que haver uma consistência das políticas contábeis ao longo do tempo, né? As políticas contábeis, e aí a gente vai pensar mais nas empresas de grande porte, né? Elas podem ser revistas, mas elas têm que ser consistentes. Então, você tem que ter condições de comparar relatórios financeiros de exercícios diferentes, mas que de forma que eles sejam consistentes, tá? Capacidade de verificação, da mesma forma, garantia para o usuário, para quem está verificando as demonstrações contábeis, o relatório financeiro, de que aquelas informações são fidedignas. Tempestividade, elas têm que ser disponibilizadas a tempo de tomada de decisões, né? Nós temos visto aí recentemente, né, principalmente com mudanças no nosso sistema público de escrituração digital, nós tivemos recentemente mudanças importantes na FDRINF, já é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento, mas nós estamos vendo que até então as micro e pequenas empresas nem sempre tinham a sua contabilidade atualizada, né? Muitas vezes acumulava-se meses, quem sabe uma vez ao ano, né? Em alguns casos nós sabemos que isso acontecia ou ainda acontece, para fechar a contabilidade, para fechar o balanço, os balancetes. Isso não é mais possível, né? Para que a empresa possa cumprir com as suas obrigações acessórias em tempo condizente, né? Ela precisa ter esses relatórios a tempo. Então, é necessário que os relatórios sejam disponibilizados a tempo de tomada de decisões, né? Então, a empresa precisa investir num determinado projeto, ela precisa saber se ela tem condições de fazer isso, né? Aqueles que tomam a decisão pela empresa precisam ter os relatórios financeiros, os relatórios contábeis atualizados, né, a tempo para que ela possa tomar essas decisões, né? Por isso nós temos aí, especialmente nas grandes empresas, prazos, né, bem definidos, prazos muito rigorosos, muitas vezes, né? E que eles devem ser cumpridos. A gente sabe, aí tem colegas da profissão contábil que muitas vezes viram madrugadas, né, para conseguir cumprir o prazo da entrega daquele relatório, porque o relatório tem que estar pronto, porque há decisões a serem tomadas
que dependem desses relatórios, tá? Então, isso aqui é uma característica importantíssima da estrutura conceitual da contabilidade. Compreensibilidade. Quem analisa deve ter conhecimentos mínimos para a compreensão, né? Geralmente, quando a gente pensa em grandes empresas, empresas de grande porte, naturalmente, quem analisa os relatórios tem qualificação profissional para isso, tem experiência, tem condições de entender, de interpretar. Se a gente traz isso para micro, para pequena empresa, como eu falei ainda há pouco, é importante que o profissional contábil eduque, ensine, ajude os seus clientes a entenderem os relatórios, porque para eles é de suma importância, afinal de contas, eles são administradores de suas empresas e eles não podem olhar um relatório contábil e aquilo ali não diz nada para eles, porque eles não têm conhecimentos mínimos para a compreensão, tá bom? As demonstrações contábeis e a entidade que reporta. Então, qual é o objetivo e o alcance das demonstrações contábeis? Qual é o período do relatório, a perspectiva adotada e a premissa da continuidade operacional? Qual é a entidade que reporta as demonstrações, quais são as consolidadas e não consolidadas, né? E aqui nós trazemos normalmente quais são essas demonstrações, né? Quais são os relatórios financeiros do qual a estrutura conceitual fala? Principalmente, normalmente, são esses. A gente tem o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, ou dependendo da sua região do país, pode ser DRE, a demonstração do resultado abrangente, DRA, a demonstração dos fluxos de caixa, DFC, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, as notas explicativas e a demonstração do valor adicionado, DVA, que é exigida apenas para companhias abertas. Então, há situações em que, por exemplo, isso acontece muito com grandes empresas, né? Empresas que têm participação societária em outras. Então, são demonstrações que podem ser referentes à empresa, realmente, que tem ali a operação, e também pode ser uma demonstração da empresa que é consolidadora. Então, as demonstrações são consolidadas ou não consolidadas, né? Qual é o objetivo e o alcance dessas demonstrações contábeis, né? Qual é o período dessa apresentação desses relatórios, né? Aqui a gente não fala do balancete mensal, nós podemos ter balancetes intermediários, onde aqueles que tomam decisões, aqueles que são os interessados, os usuários dessa informação contábil, financeira, eles precisam estar ali acompanhando, né? E a gente vai ter aí o balanço patrimonial, geralmente a cada ano, a cada exercício anual, a gente pode ter também por trimestre. Então, as demonstrações contábeis são de suma importância e precisam ser estudadas com todo cuidado, tá bom? Muito bem. E os elementos das demonstrações contábeis, né? A gente tem o ativo, o passivo, o patrimônio líquido, as receitas e despesas. Num outro vídeo, nós vamos entrar aqui com mais detalhes, falando sobre a estrutura de ativo, passivo, patrimônio líquido, receita e despesa, bens, direitos, obrigações, né? A gente vai começar a entrar um pouquinho mais detalhadamente nessa estrutura de demonstrações contábeis. Vamos ter uma situação aí de várias situações de exercícios, né? Verificando lançamentos contábeis, situações que acontecem no dia a dia das empresas, mas basicamente esses são os elementos das nossas demonstrações contábeis, tá bom? E aqui eu deixo para vocês a nossa fonte de pesquisa, né? Todo profissional contábil precisa estar sempre atualizado. Então, excelentes fontes de pesquisa para todos nós. O site do Conselho Federal de Contabilidade, né? cfc.org.br. O site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, também cpc.org.br. E também aqui eu trago para vocês como fonte de pesquisa o Manual de Contabilidade Societária, que é do Grupo GEM, da editora Atlas, na sua 4ª edição, que nós também consideramos aqui rapidamente, tá bom? Pessoal, a nossa dica de sempre, né? Continue estudando e aprendendo sempre. Até o nosso próximo encontro. E aí eu te convido também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho
para receber notificações de novos vídeos. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar um colega seu, uma colega sua, curta, compartilhe também, que você vai ajudar o nosso canal. Se você tiver alguma dica, alguma coisa que você precise saber, que você gostaria que a gente trouxesse aqui no nosso canal de contabilidade, negócio, então tudo que envolve a profissão contábil, deixa aqui nos comentários, tá? E a gente volta até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Tchau, tchau.